Será que a nutrição pode melhorar os sintomas da TPM, do transtorno disfórico pré-menstrual e ajudar você a engravidar mais cedo? Olá, eu sou Natércia Ferreira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Esse é o quarto vídeo de uma série de 4 vídeos sobre TPM, ciclo menstrual e fertilidade. Nos primeiros vídeos nós falamos sobre ciclo menstrual, sobre as fases do ciclo menstrual, a fase estrogênica, a fase da progesterona ou a folicular ou a fase lútea. Nós comentamos sobre tensão pré-menstrual, sobre estilo de vida e também sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um transtorno que afeta em torno de 5% das mulheres em idade fértil e que pode afetar muito a qualidade de vida dessas pacientes e a chance de engravidar também. Eu comentei também no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá para assistir, que a participação de uma equipe multidisciplinar, um ginecologista, uma psicóloga ou um neuropsiquiatra e uma nutricionista tem um papel muito importante na melhora dos sintomas e também na busca por um positivo, né? E a nutrição tem aí um papel muito importante na melhora dos sintomas, principalmente da TPM e do transtorno disfórico pré-menstrual, que é a base, né, a fundação aqui da nossa conversa. Então, o que será que os estudos trazem de informação para nós e a prática mesmo, a vivência clínica que eu tenho tanto comigo, que comentei com vocês, que eu sofro desse transtorno disfórico pré-menstrual e das pacientes que eu tenho atendido ao longo desses anos e observado a melhora dos sintomas dessas pacientes em relação a essa fase do ciclo menstrual. Então, para começar, os trabalhos são muito claros que, como eu comentei, a participação de uma equipe multidisciplinar no tratamento do transtorno disfórico ou da tensão pré-menstrual, principalmente, podem ter um efeito positivo na redução dos sintomas. Então, se você desconfia que você sofre de sintomas mais graves durante o período pré-menstrual, converse com o seu ginecologista, procure um psiquiatra ou uma psicóloga para ajudar você com tratamentos, por exemplo, como o tratamento cognitivo-comportamental, que vai ajudar com questões comportamentais no seu dia a dia, uma meditação, uma yoga, por exemplo, exercícios físicos, a prática de exercícios físicos, como eu falei no vídeo anterior, né, tem um papel de melhorar a nossa autoestima, nosso bem-estar, trazendo para nós sensações de conforto, de tranquilidade, né, de paz realmente. Então é importante a gente, nessa vida corrida, dar uma pausa e respirar. Então uma yoga, uma meditação e realmente o exercício físico tem um papel importante. E o papel aqui que me cabe falar do nutricionista, da nutricionista, como um papel quase que 40%, 50% do tratamento, caso você opte por não fazer o uso de hormônios, né, de hormônios sintéticos ou hormônios bioidênticos no seu tratamento. Então, a ciência aí vem nos mostrar trabalhos que relacionam, por exemplo, alguns tipos de dietas específicas com a melhora dos sintomas do período pré-menstrual. Uma das dietas mais clássicas que a gente tem falado aqui, principalmente quando a gente pensa em fertilidade, quando a gente pensa em gestação, é a dieta mediterrânea, que eu tenho falado tanto aqui nesse canal, que eu falo tanto também no meu canal do Instagram, que é uma dieta em que a base, né, são as frutas, as verduras, né, os lácteos, né, então são importantes porque são fontes de cálcio e o cálcio é importante também, principalmente para evitar a recaptação de serotonina no nosso cérebro, que ajuda a estabilizar melhor os neurotransmissores. Então a dieta mediterrânea, né, com redução do consumo de proteínas da carne vermelha, por exemplo, e aumentando o consumo de frango, de peixes, principalmente de frutos do mar, né, principalmente o salmão, a cavala, a sardinha, que são fontes também de ômega 3. Então a gente tem um consumo aí de uma dieta mais rica em vitaminas e minerais e alimentos anti-inflamatórios, como por exemplo as frutas vermelhas, né, que tem aí um papel importante na redução da inflamação e também são relacionados à redução desses sintomas. Aquela ideia de vou comer um chocolate para melhorar os sintomas da TPM pode ser algo importante sim, né? Principalmente o chocolate amargo, quanto maior o teor amargo, ou seja, acima de 70%, nós vemos aí a presença de flavonoides que os trabalhos mostram, né? Associa o consumo do chocolate amargo com a melhora da pressão arterial e também a redução dos eventos cardiovasculares, que esses flavonoides também têm um efeito na melhora do humor, do bem-estar. Então, você pode sim nessa fase, se você observar que está em um ciclo mais difícil, você pode lançar mão aí de média 6
10 a 20 gramas por dia, então um tabletinho ali por dia de chocolate amargo para ajudar também nesses sintomas. Somado a isso, né, os polifenóis, principalmente presente também no chocolate, né, a gente tem aí nas frutas vermelhas que eu comentei, né, então a gente tem a quercetina, então pensando aí no mirtilo, na framboesa, pensando na uva, no morango, né, então tem substâncias ali anti-inflamatórias que podem ajudar nessa redução dos sintomas da inflamação e também até melhorar, ter um efeito positivo nas cólicas, né, porque justamente essa fase é uma inflamação ali no organismo, porque os hormônios estão pressionando o útero, né, o endométrio a liberar aquele material que não foi fecundado, ou seja, houve uma preparação do ninho, mas esse óvulo que foi liberado não foi fecundado. Então, toda essa junção dessa massa que está ali naquele local, né, na cavidade abdominal da paciente, precisa ser eliminado. Então, há uma inflamação ocorrendo no organismo e essa oscilação hormonal que acontece, seja no ciclo ovulatório, seja no ciclo, de fato, né, da menstruação, algumas mulheres são mais sensíveis a isso e essa comunicação dessa oscilação hormonal pode afetar os neurotransmissores cerebrais. Então, um outro neurotransmissor, né, que a gente pode, sim, de forma sintética, fazer uso e precisa ser individualizado é o GABA. O GABA, ele ajuda a melhorar a estabilidade cerebral em relação às nossas emoções, aos nossos comportamentos e justamente na fase da progesterona, ou seja, na fase da menstruação, a progesterona ajuda a estabilizar o GABA. Então, justamente se você percebe que na fase em que você menstrua, ou próxima à sua menstruação, se você sente que os sintomas emocionais são mais exacerbados, por exemplo, tristeza, depressão, ansiedade, vontade de ficar na cama, né, enfim, algum sintoma emocional mais exacerbado, é provável que você precise regular as suas taxas de progesterona, ou você tenha uma queda de progesterona maior durante essa fase, ou uma deficiência de progesterona, e isso pode ser facilmente, vamos dizer assim, ajustado, seja com a questão hormonal ou também com o uso de alimentos que podem também aumentar a produção de progesterona. Um dos pontos importantes é a gente regular o fígado. O fígado, principalmente, tem uma associação muito maior com o estrógeno do que a produção de progesterona, porque ele principalmente metaboliza os produtos finais do estrógeno e favorece a liberação do excesso de estrógeno pelo nosso organismo através depois da urina, né, da parte fecal, mas que é importante a gente cuidar do nosso fígado, isso eu já comentei em vídeos anteriores, principalmente em relação a evitar o excesso de álcool. Então, outro ponto importante, além de alguns suplementos, né, como eu comentei da dieta e do GABA, evitar o consumo excessivo de álcool. Os trabalhos falam em no máximo 2 doses para mulheres por dia, ou seja, 14 doses semanais, mas eu aí considero um exagero. Eu acho que a gente deve evitar o consumo de álcool ao máximo e pensando em pacientes que querem engravidar em idade fértil e que querem engravidar já devem aí, a gente já conversou também isso em vídeos anteriores, abrir mão do álcool, não só a mulher como o homem, mas devem abrir mão do álcool nessa fase de preparo para engravidar. E se você tem esses sintomas de TDPM, é importante também que você evite ao máximo o consumo de álcool, porque ele pode também atrapalhar o funcionamento normal do fígado e com isso prejudicar os seus sintomas em relação à TDPM. Então, outra estratégia nutricional é a gente reduzir bastante o consumo de álcool. Alguns trabalhos também relacionam a piora desses sintomas também com o consumo do café. Então, pacientes que tem um consumo exagerado de cafeína, o ideal é que a gente reduza esse consumo e aquela ideia de substituir por descafeinado também pode ser uma estratégia um pouco questionável aí, porque o próprio café descafeinado pode ter substâncias tóxicas, né, porque a indústria no momento da retirada da cafeína precisa utilizar dissolventes que podem ser tóxicos e também se acumular no organismo e acabarem funcionando como disruptores endócrinos, aqueles chamados xenobióticos que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores. Se você não viu também, corre nos vídeos anteriores para ver quando eu comentei sobre os xenobióticos e o papel deles na disrupção dos nossos hormônios, dessa cascata hormonal normal que deve ocorrer. Então, o café a gente
precisar, sim, dependendo dessa paciente, se ela faz um uso exacerbado, a gente pode precisar reduzir, sim, o consumo de cafeína no dia a dia dessa paciente. Além disso, né, alguns trabalhos mencionam também que alguns suplementos, alguns nutrientes são muito importantes na melhora desses sintomas. Então, o magnésio, né, que tem sido famoso, é o nutriente da vez, vamos dizer assim, principalmente quando se fala em gestação, mas quando a gente pensa em tensão pré-menstrual, em transtorno disfórico pré-menstrual, o magnésio tem um papel muito importante na melhora dos sintomas, porque ele participa, assim, em média, mais de 300 ações enzimáticas do nosso organismo, e ele ajuda também a estabilizar os neurotransmissores cerebrais, junto com a vitamina B6, que tem um papel importante também em relação a estabilizar tanto a serotonina quanto o GABA, melhorando essa sensação de bem-estar. Então, são dois nutrientes aí que a gente pode tanto utilizar na alimentação, mas em grande parte a gente vai precisar, na maior parte dos casos, suplementar esses nutrientes para essas pacientes que apresentam esses sintomas emocionais mais exacerbados. Um outro suplemento importante aí, que é o queridinho das nutricionistas, principalmente quando se fala em gestação, em fertilidade, mas aqui que tem um papel importante também, é o ômega 3, que o ômega 3, junto com o cálcio, como eu comentei com vocês lá da dieta mediterrânea, é importante porque eles evitam a recaptação de serotonina no sistema nervoso central. Então, o ômega 3 tem esse papel, além de ajudar, né, a diminuir a incidência de câncer, de doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, de ajudar o crescimento do bebê, a acuidade visual, ele passa, né, principalmente pelo leite materno, quando a mãe suplementa, tem efeitos importantíssimos no desenvolvimento cerebral e ocular e cognitivo do bebê. Mas aqui, pensando em tensão pré-menstrual, ele tem um papel muito importante também na melhora dos sintomas, porque ele ajuda, novamente, junto com o magnésio, junto com o B6, a estabilizar esses neurotransmissores. Além disso, a vitamina D, em conjunto, tem esse papel também, diminuir a incidência de depressão, de tristeza, e os trabalhos já têm sido mais claros em relação a isso. A gente tem trabalhos que comprovam que pessoas que vivem em países em que tem baixa incidência solar, que tem baixos níveis de vitamina D, tem mais tendência à depressão. Então, outro suplemento, como eu comentei no vídeo passado, aí dei um spoiler, a vitamina D vem a somar aí na melhora dos sintomas. Além disso, um suplemento que é muito falado quando a gente conversa principalmente de ovário policístico, porque ele ajuda a regular principalmente a glicemia das pacientes que sofrem de síndrome do ovário policístico, né, a parte clássica e que tem sintomas de resistência insulínica, é o myo-inositol, que tem um papel importante aí em ajudar a regular a glicemia e favorecer até os ciclos ovulatórios. Muitas mulheres que sofrem de transtorno disfórico pré-menstrual, justamente por essa alteração desses hormônios, essa disrupção hormonal, podem ter ciclos mais anovulatórios. E o myo-inositol tem alguns trabalhos recentes que mostraram que o myo-inositol pode ajudar também a melhorar os ciclos ovulatórios. Então, pode ser mais um suplemento aí somado a essa estratégia nutricional, né, seja alimentar, suplementação e estilo de vida, que pode ajudar a melhorar os sintomas. Então, se você sofre desses sintomas, se você desconfia, se você não está bem no seu ciclo menstrual, se você está querendo engravidar, procure um nutricionista que possa ajudar você a melhorar a sua alimentação, a observar se há necessidade de uma suplementação para que você consiga buscar a sua qualidade de vida e o seu positivo também na gestação. Esse era o meu recado por hoje. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, essa série de vídeos falando sobre transtorno disfórico, TPM e fertilidade. Se você gostou, curte, espalha, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação e eu vejo você nos próximos vídeos. Até lá!